Eu estava vendado, de joelhos com uma corda no pescoço e uma adaga apontada para o meu peito. Ouvia vozes ao meu redor, pronunciando juramentos que falavam sobre ter minha garganta cortada e minha língua arrancada, se eu revelasse os segredos. Eu tinha 26 anos e estava sendo iniciado na maçonaria. Achei que estava entrando num clube de networking de empresários bem-sucedidos. Eu descobri algo completamente diferente. Meu nome não importa, porque a pessoa que entrou naquela loja em 2016 não existe mais. O que vou revelar nos próximos minutos. Quebra juramentos sagrados que fiz sob ameaças rituais de morte. Mas o silêncio já me custou demais. Você já viu os símbolos, o esquadro e o compasso, o olho que tudo vê, as referências em prédios governamentais e notas de dólar. Já ouviu as teorias sobre controle mundial, sobre presidentes e reis sendo maçons, sobre rituais satânicos. A maioria é fantasia, mas a realidade é muito mais complexa e perturbadora que as conspirações. Eu vou te mostrar exatamente como funciona a iniciação real, o que acontece nos graus secretos, como eles controlam membros através de manipulação psicológica sutil. E por que tantos homens poderosos fazem parte dessa fraternidade há séculos? No final você vai entender por que levei 7 anos para sair e por que essa confissão pode me custar muito mais do que imagino. Se você quer desvendar os mistérios mais profundos e ocultos do mundo real, se inscreve agora no Enigma desse Mundo. Toda semana eu trago histórias que vão virar sua percepção de realidade do avesso. Vem comigo. Eu era gerente de uma empresa de tecnologia quando conheci Roberto num evento de negócios. Ele tinha aquele ar de sucesso tranquilo, conhece a todo mundo importante, sempre tinha as conexões certas, viramos amigos ao longo de meses, jantares ocasionais, conversas sobre filosofia e vida. Ele nunca mencionou maçonaria diretamente, mas deixava pistas, falava sobre a ordem, sobre irmãos que o ajudavam, sobre valores de fraternidade e autodesenvolvimento. Até que numa noite, depois de algumas cervejas, ele perguntou: "Você já pensou em fazer parte de algo maior? Algo que transcende interesses individuais e conecta você a uma tradição de séculos?" Disse que eu tinha o perfil, que tinha notado minha integridade e meu potencial. Me convidou para conhecer a loja, não como membro, apenas como visitante numa palestra aberta. Fui por curiosidade. O prédio era imponente, decoração clássica, símbolos por todo lado. A palestra foi sobre valores maçônicos: liberdade, igualdade, fraternidade, busca por autoconhecimento e aperfeiçoamento moral. Tudo soava nobre, inspirador. Homens bem-sucedidos testemunhavam como a maçonaria transformou suas vidas, abriu portas, criou oportunidades. Depois, Roberto me levou para conhecer o venerável mestre da loja, um empresário influente que me cumprimentou com um aperto de mão específico que não entendi na época. Ele disse: "A maçonaria não recruta, nós apenas reconhecemos homens de valor e oferecemos a oportunidade. Sei Voca Quaiser, pode solicitar entrada, mas saiba que é um compromisso para a vida toda." Aquilo mexeu com meu ego. Ser escolhido por um grupo seleto de homens poderosos, fazer parte de uma tradição histórica, acessar conhecimentos secretos. 3 semanas depois, formalizei meu pedido de entrada. A cerimônia de iniciação aconteceu numa quinta-feira à noite. Me instruíram a comparecer com roupa formal escura, sem objetos metálicos. Quando cheguei, fui levado para uma sala pequena e escura, chamada Câmara de Reflexões. Havia caveiras ampuletas, belas, símbolos alquímicos e frases em latim sobre mortalidade. Me deixaram sozinho ali por 30 minutos para refletir sobre a morte e o propósito da vida. A atmosfera era propositalmente sombria, criando tensão psicológica. Depois, 2 irmãos entraram, me vendaram, me despiram parcialmente, colocaram uma corda frouxa no meu pescoço chamada cablitou, que simbolizava estar sendo guiado do mundo profano para o sagrado. Me guiaram até a porta do templo, onde bateram 3 vezes. De dentro, uma voz grave perguntou: "Quem ousa perturbar nossos trabalhos?" Responderam que era um profano que buscava a luz. A porta se abriu e me fizeram entrar. Eu ouvia vozes ao redor, passos coordenados, silêncio pesado. Ainda vendado, me fizeram ajoelhar enquanto o venerável mestre falava sobre os deveres de um maçom, sobre sigilo absoluto, sobre lealdade e a ordem acima de tudo.
Então eu senti algo frio e pontiagudo no meu peito, a ponta de um compasso, e me fizeram jurar nunca revelar os segredos sob pena simbólica de ter o peito aberto e o coração arrancado. Parecia teatro medieval, mas a solenidade tornava aquilo visceral. Depois de mais questionamentos e respostas ritualísticas, tiraram a venda. Estava cercado por cerca de 20 homens em aventais cerimoniais, alguns segurando espadas, todos olhando fixamente para mim. O venerável declarou que eu havia nascido de novo como aprendiz maçom. Me entregou um avental branco de couro e me ensinou o aperto de mão secreto do primeiro grau, a forma específica de posicionar os pés e a palavra pace que não posso revelar, mas que identifica maçons entre si. Nos meses seguintes como aprendiz, comecei a estudar o simbolismo maçônico. Cada ferramenta de pedreiro tem significado moral. O esquadro representa retidão. O compasso representa limites e autocontrole. O nível representa igualdade. O prumo representa justiça. Os maçons se chamam construtores porque usam a metáfora de construir templos de pedra para falar sobre construir o caráter humano. As reuniões semanais seguiam rituais precisos. Abriam os trabalhos com invocações ao grande arquiteto do universo, termo genérico para Deus, que permite maçons de diferentes religiões participarem. Faziam leituras de textos filosóficos, discutiam simbolismos, planejavam atividades sociais e filantrópicas. Mas havia camadas, conversas após as sessões formais, nos jantares fraternais, revelavam outros aspectos. Discutiam negócios, faziam acordos, recomendavam uns aos outros para posições, trocavam favores. A rede de networking era poderosa e real. Vi contratos sendo fechados ali, empregos sendo oferecidos, problemas legais sendo facilitados através de conexões e comecei a perceber hierarquias invisíveis. Alguns irmãos claramente tinham mais influência que outros, independente do grau maçônico oficial. Havia reuniões menores, mais exclusivas, que aconteciam paralelamente. Quando perguntei sobre isso, me disseram que com tempo e mérito eu entenderia que a maçonaria tinha camadas e que o que eu via como aprendiz era apenas a superfície. Isso me intrigou e me fisgou ainda mais. Estudei obsessivamente, memorizei os rituais, participei ativamente, busquei a aprovação dos mestres. 6 meses depois, fui elevado ao grau de companheiro e depois de mais 6 meses, ao grau de mestre maçom, o 3º grau da maçonaria simbólica básica. A cerimônia de elevação ao grau de mestre foi a mais intensa psicologicamente. O ritual central é uma dramatização da lenda de Hiram Abife, o arquiteto mítico do Templo de Salomão, que foi assassinado por 3 companheiros que queriam roubar os segredos dos mestres. Na cerimônia, eu era Hiram, me fizeram deitar num caixão simbólico enquanto os irmãos encenavam meu assassinato. Mi ergum e mi ressuscitavam com o aperto secreto do mestre. A mensagem era sobre morte e renascimento espiritual, sobre guardar segredos mesmo sob ameaça de morte, sobre lealdade absoluta. Depois dessa iniciação, recebi acesso a conhecimentos mais profundos, gestos secretos mais elaborados, palavras pace do grau de mestre, permissão para visitar qualquer loja maçônica no mundo e ser reconhecido como irmão. Mas mais importante, fui apresentado a possibilidade de continuar nos chamados graus filosóficos, sistemas maçônicos complementares, como o rito escocês antigo e aceito que vai até o grau 33, ou o rito de York. Roberto me incentivou a entrar no rito escocês. Disse que lá os verdadeiros ensinamentos esotéricos eram revelados. Eu já estava completamente imerso. A maçonaria tinha se tornado parte central da minha identidade. Usava anéis com símbolos maçônicos, tinha objetos ritualísticos em casa, priorizava reuniões da loja sobre compromissos pessoais. Minha esposa começou a reclamar da minha ausência constante, da obsessão, do segredismo, mas eu racionalizava que ela não entendia a importância do que eu estava fazendo. Entrei no rito escocês e comecei a subir os graus superiores, cada um com rituais próprios, simbolismos mais complexos, filosofias mais profundas. No grau 18, Rosa Cruz, o simbolismo misturava maçonaria com misticismo cristão e alquimia. No grau 30, Cavaleiro Kadosh, havia elementos templários e referências à vingança contra traidores históricos da ordem. Foi no grau 32 que comecei a perceber o verdadeiro mecanismo de controle. Nesses graus superiores,
A fraternidade era menor, mais seletiva. Havia empresários poderosos, políticos, juízes, oficiais militares. As reuniões discutiam mais que filosofia, discutiam estratégia. Como influenciar políticas públicas, como posicionar irmãos em cargos-chave, como proteger interesses mútuos. Nada era dito diretamente, tudo era velado, sugestivo, mas a intenção era clara, e percebi algo perturbador. Eu tinha dado tanto de mim à ordem, revelado tanto sobre minha vida musnagoseus e minhas vulnerabilidades em nome de fraternidade, que agora eles tinham poder sobre mim. Conheciam meus segredos comerciais, meus problemas familiares, minhas fraquezas, e havia o juramento, aquele juramento simbólico sobre morte se eu revelasse segredos. Legalmente não valia nada, mas psicologicamente era uma corrente. Comecei a ver outros irmãos sendo sutilmente pressionados a fazer favores, a usar suas posições para beneficiar a rede. Juizirma, considerando com benevolência um caso envolvendo outro irmão. Um político votando em projetos que beneficiavam empresas de maçons, um delegado arquivando investigações, tudo discreto, tudo negável, mas consistente. Quando hesitei em ajudar num esquema questionável envolvendo licitação pública, Roberto me lembrou dos laços fraternais, da reciprocidade, de como outros irmãos já tinham me ajudado. Não era ameaça direta, mas a mensagem era clara. Você está dentro, e dentro significa obrigações. Minha vida pessoal estava desmoronando. Minha esposa pediu divórcio, cansada do meu secretismo e ausências. Eu trabalhava exaustivamente para manter aparências de sucesso, mas estava emocionalmente vazio, espiritualmente perdido. A promessa de iluminação e autoconhecimento tinha se tornado apenas mais uma estrutura de poder, onde eu era peça, não jogador. O ponto de ruptura veio durante uma cerimônia do grau 33. O mais alto do rito escocês, ao qual fui convidado após 12 anos na ordem, era um evento internacional com maçons de vários países, pompa extrema, rituais elaboradíssimos. Eu deveria estar honrado, realizado, mas olhando ao redor vi apenas homens velhos protegendo privilégios, performando rituais que haviam perdido o significado real, perpetuando redes de influência sob discurso de fraternidade universal. A filosofia bonita dos primeiros graus havia se revelado fachada para um sistema de favores mútuos entre elites. Não era conspiração mundial para dominar a humanidade como teorias delirantes sugerem. Era algo mais banal e mais real. Homens poderosos protegendo uns aos outros, excluindo outsiders, mantendo o status quo. Comecei a faltar nas reuniões. Inventava desculpas, dizia que estava ocupado. Os irmãos tentaram me reconectar, me lembraram dos juramentos, da importância da participação, mas quanto mais me afastava, mais claro ficava que eu tinha desperdiçado anos numa ilusão. Decidi sair formalmente. Escrevi uma carta renunciando minha filiação. A reação foi fria. Ninguém me ameaçou fisicamente, mas fui congelado socialmente. Contatos de negócios que eram maçons pararam de responder. Oportunidades profissionais secaram. Um cliente importante cancelou contrato sem explicação clara. Era ostracismo calculado. E tinha o lado psicológico. Pesadelos com os rituais, sensação de culpa por ter quebrado juramentos mesmo sabendo que eram simbólicos, paranoia sobre si estava sendo vigiado. Passei 2 anos em terapia processando a experiência, desconstruindo a identidade que havia construído em torno de ser maçom. Hoje, 7 anos depois de sair, tenho uma visão mais equilibrada. A maçonaria não é o mal supremo nem o bem absoluto. É uma fraternidade que atrai homens buscando pertencimento, significado, vantagens sociais ou genuíno desenvolvimento filosófico. O problema é que mistura tudo isso sem transparência. Os rituais podem ser psicologicamente impactantes e criar senso de propósito, mas também são ferramentas de controle através de simbolismo e juramentos que criam obrigação emocional. A rede de contatos é real e poderosa, mas vem com expectativas de reciprocidade que podem comprometer ética. Os ensinamentos filosóficos têm valor histórico e podem inspirar reflexão, mas são frequentemente superficiais, repetitivos e servem mais para criar coesão de grupo que iluminação real. E existe nepotismo institucionalizado, embora negado oficialmente, onde maçons favorecem maçons em negócios, política, justiça
criando estruturas paralelas de poder. A maior mentira que me contaram foi que a maçonaria me tornaria melhor. Ela não me tornou melhor, me tornou mais conectado, mais aceito em certos círculos, mas moralmente não me desenvolvi. Apenas aprendi a racionalizar comportamentos questionáveis como ajudar irmãos. A verdadeira transformação veio depois que saí, quando precisei reconstruir identidade e valores sem depender de rituais externos e validação fraternal. Então, respondendo à pergunta que sei que você tem, vale a pena entrar? Depende do que você busca. Se quer networking e está disposto a participar de estruturas hierárquicas tradicionais com rituais elaborados, talvez sim. Se busca genuíno autoconhecimento espiritual, há caminhos muito mais diretos e menos comprometedores. E se é curioso sobre os segredos, posso te dizer, os segredos não são tão impressionantes quanto o mistério sugere. São gestos, palavras, rituais que só têm poder porque são mantidos secretos, criando ilusão de profundidade. E aí, você conhece alguém que é maçom? Já foi convidado? Ou acha tudo isso exagero? Comenta a sua experiência ou opinião, porque quero saber se outras pessoas passaram por algo parecido. E se essa confissão te deu uma perspectiva que você não tinha antes, deixa o like porque mostra que conteúdo real ainda importa num mar de teorias conspiratórias vazias. Olha, fazer essa confissão pública quebra todos os juramentos que fiz, e tecnicamente me torna traidor da ordem. Mas carregar isso em silêncio estava me consumindo. A maçonaria ensina que a verdade liberta. Então aqui está a minha verdade. Não me arrependo de ter entrado porque aprendi muito sobre natureza humana, sobre como o poder funciona sobre meus próprios limites. Mas me arrependo de ter ficado tanto tempo, de ter sacrificado relacionamentos reais por fraternidade performática, de ter comprometido valores por aceitação. Se você está pensando em entrar em qualquer sociedade secreta, pergunte-se o que você realmente busca. E será que precisa de rituais, segredos e juramentos para alcançar isso? Geralmente, a resposta é não. Obrigado por ouvir minha história aqui no Enigma desse Mundo. Continue questionando tudo, inclusive o que eu disse. Até o próximo mistério.